O Macabeus é um dos livros apócrifos da Bíblia, que faz parte do grupo de textos conhecidos como deuterocanônicos, aceitos pela tradição católica e ortodoxa, mas geralmente não reconhecidos pelas tradições protestantes. Este livro é uma narrativa histórica que descreve os eventos que ocorreram durante a Revolta dos Macabeus, um período crucial na história do povo judeu, no século II a.C. O livro começa apresentando a situação política e social do povo judeu sob o domínio seleucida. A opressão e a imposição de práticas culturais helenísticas geraram um clima de tensão e resistência entre os judeus. O rei Antíoco IV Epifânio foi um dos principais antagonistas, promovendo a profanação do templo e a proibição da prática da religião judaica. Matatias, um sacerdote de Modin, é um dos personagens centrais de Macabeus. Ele se recusa a sacrificar a um deus helenístico e, em um ato de revolta, mata um judeu que estava prestes a sacrificar. Essa ação marca o início da resistência armada contra a opressão seleucida e a luta pela liberdade religiosa. Após a morte de Matatias, seus filhos, liderados por Judas Macabeu, assumem a liderança da revolta. Judas se torna um líder carismático e estrategista militar, realizando uma série de batalhas contra os exércitos seleucidas. Essas vitórias são apresentadas como milagres e uma confirmação da proteção divina sobre o povo judeu. O Macabeus narra a recuperação do Templo de Jerusalém, que havia sido profanado pelos seleucidas. A purificação do templo e a reinauguração do culto são eventos fundamentais, simbolizando a restauração da identidade e da fé judaica. A festa de Hanukkah, que celebra essa recuperação, é mencionada como um momento de alegria e redenção. A obra também destaca a importância da unidade entre os judeus durante a revolta. Judas Macabeu e seus irmãos enfatizam a necessidade de permanecerem juntos na luta contra a opressão, superando divisões internas. Essa mensagem de solidariedade é um tema recorrente ao longo do livro. As batalhas descritas em Macabeus são intensas e refletem a determinação do povo judeu em lutar por sua liberdade. Judas e seus irmãos enfrentam um exército superior em número, mas suas táticas e a motivação religiosa os impulsionam a conquistar vitórias significativas. Além de relatar os aspectos militares da revolta, o Macabeus também aborda questões religiosas e éticas, mostrando como a fé e a tradição judaica são fundamentais na luta pela liberdade. O livro enfatiza a importância de manter a identidade cultural e religiosa frente à opressão. Os Macabeus se tornam símbolos de resistência e heroísmo, e suas ações são celebradas como um exemplo de coragem e fé. O livro destaca a figura de Judas Macabeu, que é apresentado como um líder ideal, guiado pela justiça e pela devoção a Deus. O Macabeus também menciona outros irmãos de Judas, como Jonatas e Simão, que desempenham papéis importantes na continuidade da luta após a morte de Judas. A obra ressalta a importância da liderança e da continuidade na luta pelo bem-estar do povo. A narrativa culmina com a instituição da dinastia Asmoneia, onde os Macabeus não apenas lideram a revolta, mas também estabelecem um governo que busca restaurar a autonomia judaica na região. Essa dinastia terá um impacto significativo na história judaica subsequente. O Macabeus é frequentemente estudado por sua contribuição histórica e teológica. O livro fornece um contexto valioso para entender a luta do povo judeu por liberdade e a preservação de sua identidade religiosa. Ele também estabelece as bases para a reflexão sobre questões de opressão e resistência. A mensagem de Macabeus ressoa em diversas tradições religiosas e movimentos sociais, onde a luta pela liberdade e pela justiça continua a ser uma preocupação central. O livro inspira aqueles que enfrentam adversidades e buscam a emancipação de suas comunidades. Embora não seja considerado canônico por todas as tradições, o Macabeus possui um valor histórico inegável. Ele oferece uma visão sobre um período tumultuado da história judaica, repleto de conflitos e desafios que moldaram a identidade do povo. As lições de Macabeus sobre coragem, fé e resistência são relevantes até os dias atuais. A obra convida à reflexão sobre como as comunidades podem se unir em tempos de crise e lutar por seus direitos e crenças. Além disso, o livro serve como um lembrete da importância da memória histórica e da preservação da identidade cultural. A narrativa de Macabeus destaca como a história e a tradição são fundamentais para manter viva a essência de um povo, especialmente em momentos de adversidade. A figura de Matatias e de seus filhos, em especial de Judas,
simboliza o papel da liderança moral e espiritual em tempos de crise. A coragem deles em se opor à opressão é um exemplo poderoso de como a fé e a determinação podem galvanizar uma comunidade em luta. Macabeus também reflete sobre a relação entre a política e a religião. A revolta não é apenas uma luta militar, mas também uma batalha pela liberdade religiosa e pelo direito de praticar a fé judaica sem interferências externas. Essa intersecção entre fé e política continua a ser um tema relevante em muitos contextos contemporâneos. O livro é uma fonte de inspiração para movimentos de liberdade ao longo da história. A determinação do povo judeu em Macabeus ecoa nas lutas por direitos civis e autonomia que muitas comunidades enfrentam até hoje. A mensagem de resistência e esperança é universal e atemporal. Os desafios enfrentados pelos Macabeus também revelam a complexidade das lutas internas dentro de um povo. As divisões e disputas entre diferentes grupos dentro da comunidade judaica são um lembrete de que, mesmo em tempos de crise, a unidade é um aspecto crucial para alcançar objetivos comuns. A narrativa de Macabeus também é um testemunho da importância da memória coletiva. A celebração da vitória sobre a opressão e a recuperação do templo é um momento que transcende o tempo, unindo gerações em torno de um legado de resistência e fé. O livro não apenas documenta eventos históricos, mas também serve como uma reflexão sobre a moralidade e a ética. A luta dos Macabeus é apresentada como uma defesa da justiça e da preservação dos valores fundamentais da tradição judaica. A história contada em Macabeus é, portanto, uma narrativa de superação. A capacidade do povo judeu de se unir e lutar contra a opressão é uma lição poderosa sobre a força da comunidade e a resiliência diante das dificuldades. As experiências narradas em Macabeus têm um impacto duradouro na identidade judaica. A celebração do Hanukkah e a lembrança da luta dos Macabeus continuam a ser um componente vital da cultura judaica, conectando os judeus contemporâneos com seus ancestrais. A obra também estimula discussões sobre a natureza da liderança. A figura de Judas Macabeu é muitas vezes exaltada como um líder ideal, que combina estratégia militar com profunda devoção religiosa. Esse modelo de liderança é estudado e admirado em várias tradições. Macabeus serve, portanto, como um recurso valioso para a compreensão não apenas da história judaica, mas também das dinâmicas de resistência em face da opressão. Sua mensagem de coragem e fé é um farol de esperança. A importância de Macabeus também se estende ao seu papel na formação da identidade judaica na diáspora. A história da revolta e a celebração das vitórias dos Macabeus ajudaram a moldar a consciência histórica do povo judeu, influenciando práticas e tradições que perduram até os dias atuais. Por fim, o estudo de Macabeus nos convida a refletir sobre a condição humana em contextos de opressão, resistência e luta pela liberdade. A história dos Macabeus continua a inspirar e a oferecer lições valiosas sobre a importância da fé, da união e da coragem em tempos difíceis. A narrativa de Macabeus também nos leva a considerar a importância da resistência cultural. Em face de tentativas de assimilação e imposição de culturas estrangeiras, o povo judeu, através de sua luta, reafirmou seu compromisso com suas tradições e práticas religiosas. Isso nos lembra que a cultura e a identidade são frequentemente moldadas pela luta e pela perseverança. Os desafios enfrentados pelos Macabeus refletem a realidade de muitos povos ao longo da história, que lutaram para preservar suas identidades em meio a pressões externas. A resistência dos Macabeus exemplifica como a luta por liberdade não é apenas uma batalha física, mas também uma luta pela manutenção de valores e crenças que definem um povo. Além disso, a obra provoca reflexões sobre o papel da memória histórica na formação de identidades coletivas. O relato dos feitos heróicos de Judas e seus irmãos não é apenas um testemunho do passado, mas também uma fonte de inspiração para gerações futuras. A maneira como as histórias são contadas e lembradas pode impactar profundamente a forma como uma comunidade se vê e se posiciona no mundo. A importância da liderança é outro tema central em Macabeus. A habilidade de Judas Macabeu em unir seu povo e guiá-lo em tempos de crise serve como um exemplo de liderança eficaz. A capacidade de inspirar confiança e coragem é uma qualidade que continua a ser valorizada em líderes em diversos contextos. Os conflitos descritos em Macabeus também levantam questões sobre a moralidade em tempos de guerra.
As decisões tomadas pelos Macabeus, incluindo a luta armada, refletem dilemas éticos que muitos enfrentam em situações de opressão. O livro provoca discussões sobre até onde uma comunidade deve ir para defender sua liberdade e seus valores. A mensagem de Macabeus de esperança e redenção ressoa em muitos contextos contemporâneos, onde a luta por direitos humanos e justiça social continua a ser uma preocupação central. A determinação dos Macabeus em se opor à opressão serve como um chamado à ação. O Macabeus também enfatiza a importância da fé como um motor de resistência. As vitórias dos Macabeus são frequentemente atribuídas à intervenção divina, destacando a conexão entre espiritualidade e luta. Essa perspectiva espiritual pode servir como um apoio emocional e psicológico para aqueles que enfrentam injustiças. A obra nos convida a refletir sobre a relação entre história e identidade. A maneira como os eventos históricos são narrados e interpretados pode influenciar a compreensão que um povo tem de si mesmo e de seu lugar no mundo. O legado dos Macabeus continua a moldar a identidade judaica e a inspirar movimentos por liberdade em todo o mundo. Os ensinamentos de Macabeus sobre a importância da união são particularmente relevantes em sociedades contemporâneas, onde divisões e conflitos internos podem enfraquecer a luta por causas comuns. A história dos Macabeus serve como um lembrete de que a solidariedade é fundamental para o sucesso de qualquer movimento social. O impacto duradouro de Macabeus também pode ser observado em sua influência sobre a literatura e a arte ao longo dos séculos. A história de resistência e triunfo tem sido uma fonte de inspiração para artistas, escritores, pensadores que buscam capturar a essência da luta pela liberdade. Por fim, a leitura de Macabeus é uma oportunidade para examinar a relação entre passado e presente. A luta dos Macabeus por liberdade religiosa e cultural continua a ressoar em um mundo onde muitas comunidades ainda enfrentam opressão e discriminação. O legado desse livro nos convida a refletir sobre nossa própria responsabilidade na luta por justiça e igualdade. A mensagem de Macabeus é, portanto, uma poderosa afirmação da capacidade humana de resistir, lutar e superar adversidades. Ao estudar e recordar essas histórias, somos inspirados a agir em defesa de nossos valores e a buscar um futuro onde a liberdade e a dignidade sejam garantidas para todos. Este foi um breve resumo do livro de Macabeus. Até mais.